Olá, meus amores, bom dia. Sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Então, conforme eu falei para vocês, voltei para mais uma questão sobre a AP de língua portuguesa, certo? Uma- Agora nós vamos fazer a questão 4. Por que eu vou fazer assim hoje? Porque o texto para essa atividade 4 e 5, ele é extenso, tá? Então hoje eu só vou fazer essas questões, tá? Como eu falei para vocês, vocês marquem, tá? Qual alternativa que vocês vão escolher no seu caderninho de língua portuguesa. E quando vocês tiverem em mãos a app, vocês preenchem o gabarito, tá bom? Então foi a primeira app do primeiro bimestre, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no PV. Vamos começar. Leia os textos e responda as questões 4 e 5. Texto 1. Estado enfrenta uma das piores estiagens do século. Clima seco segue neste mês. Então, estiagem quer dizer que o clima está seco. E o clima seco sempre acontece período chuvoso. Depois do período chuvoso e trovoadas, tá? Somente na segunda metade de março se espera um aumento da chuva no Rio Grande do Sul e, mesmo assim, bastante irregular e com volumes insuficientes em muitas localidades, conforme Estael Cias. Essa Estael Cias, ela é uma meteorologista do Rio Grande do Sul, tá? Então, foi feito por Bruna Matana. Última atualização foi 3 do 3, né, que é de março de 2020, às 14 horas e 27 minutos. Março deve começar com oscilação térmica. Manhãs amenas e tardes quentes, com máximas ao redor de 30 graus. A previsão é da meteorologista da Metsul, que quer dizer Meteorologia Estael Cias, que projeta ainda chuva escassa neste mês no Vale dos Sinos. A primeira semana terá muita variação térmica e quase nada ou nada de chuva no vale. A umidade, a umidade relativa do ar será inferior a 30% durante as tardes, ou seja, ficará abaixo do normal, que oscila de 50% a 60%. Oscilação e oscila quer dizer que não fica estável, ela vai e vem. Oscila de 50% a 60%, salienta. Conforme Stael, na segunda semana do mês haverá predomínio de tempo seco e uma onda de calor intensa poderá afetar a região, com previsão de marcas acima de 38 graus. O calor irá agravar os efeitos da estiagem.
da estiagem. O alívio, segundo a meteorologista, deve ocorrer somente entre a terceira e quarta semana, quando volta a chover, porém de forma irregular. Alguns pontos com chuva forte e outros de chuva passageira, pontua. Sobre a normalização dos níveis de chuva, Stael ressalta que ainda não é possível precisar. Pode mudar bastante e ainda não fechamos o prognóstico para outono, pondera. Uma das piores estiagens. Segundo a Metsul, o estado enfrenta uma das piores estiagens do século. O clima seco aumenta o risco de fogo em vegetação, que está muito alto no Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, é provável que incêndios aconteçam tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai. O texto 2. Seca ameaça agravar quebra de safra no Rio Grande do Sul. Emater, Rio Grande do Sul. Ascar aponta quebra na produção de 20% no milho e 16,2% na soja. Por isso que aqui o título está quebra de safra. Então nós temos a safra do milho, a safra da soja, tá bom? Cassiano Ribeiro, de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande do Sul, que teve seu pico em janeiro, pode trazer consequências mais graves do que o esperado à produção de grãos. Levantamento da Emater Rio Grande do Sul, ASCA, indica que a quebra chega a 20% no milho e a 16,2% na soja. Este foi o assunto do CBN Agronegócios desta terça-feira, 3 de março. Transmitido direto da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Não, o Não Me Toque é um município, tá? Do Rio Grande do Sul. O cenário faz a Cotrijal, cooperativa que organiza a feira, ser cautelosa sobre os negócios superarem os 2,4 bilhões da edição de 2019. Há produtores que já estão colhendo e o resultado tem sido menor do que o esperado. Estamos conscientes de que isso traz problemas e muda o ânimo, mas muitos negócios ainda vão ocorrer na feira, que é uma vitrine. Por isso, esperamos números semelhantes ao do ano passado. Analisa o Enio Isidore,
tá? O presidente dessa feira da Cotrijal se chama Enio Schroeder, tá? Ele é o vice-presidente dessa Cotrijal, que é uma cooperativa, sabe? Aí tem associados, aí tem vários produtores e vão expor as suas safras, expor os seus negócios para depois expandir, tá? São negócios, são feiras de negócios. Números preocupantes. Apesar de essa ser considerada a quinta maior safra da história do Rio Grande do Sul, os números divulgados pela Emater Rio Grande do Sul Ascar são considerados preocupantes. A área de plantio do milho no estado, considerando a estimativa inicial e a área atual, teve aumento de 1,5%, mas devido à estiagem, a previsão é de uma quebra superior a 20% na média de produção e na produtividade. A produção esperada para essa safra era de 5,9 milhões de toneladas e uma produtividade de 7,7 mil. Meu óculos está passado. Era o momento. Eu já limpei aqui, tá, meus amores? Eu voltei, peraí. Então vamos lá? Então, a produção esperada para essa safra era de 5,9 milhões, né, de toneladas e uma produtividade de 7,7 mil hectares. Mas o levantamento mais recente da Emater Rio Grande do Sul Ascar indica a redução de 21% na produção. 4,6 milhões de toneladas e uma produtividade média de 5,9 mil hectares, queda de 22,3%. No milho, silagem, a redução da produção e da produtividade também foi de cerca de 20%. A expectativa de produção inicial era de 12,5 milhões de toneladas e a estimativa atual é de 9,9 milhões de toneladas, uma redução de 20,7%. Já no caso da soja, entre a expectativa inicial e a estimativa atual, a queda na produção de soja é de 16,2% dos mais de 5,9 milhões de hectares plantados. A projeção é que a cultura encerre a safra com a produção aproximada de 16,5 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10%.
Os efeitos da estiagem também afetaram outras culturas. Em comparação com a expectativa inicial e a estimativa atual, o feijão sofreu uma queda de 7,4% na produtividade e de 8,7% na produção. Já o arroz teve diminuição de 1,8% na área plantada e de 1,5% na produção. Lembra? Lembra quando? Vamos subir um pouquinho aqui. Aqui, ó. No milho, silagem. E aqui está o númerozinho 1. Lembra? Agora, vou mostrar para vocês por quê. Sempre tem como se fosse um dicionário explicando essa palavra. Uma descrição, certo? Ó, tá aqui, ó, número 1. Lembra que eu tava escrito a palavra milho e em cima do milho tava o número 1, ó. Milho, ó, silagem, que significa utilizado para alimentar animais como o feno. E quem come o feno? Vocês sabem? O boi, a vaca, o cavalo, tá bom? Quem trabalha na área rural, eles conhecem muito sobre isso, tá bom? Vamos à pergunta. Questão 4. Os textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul de forma diferente, sendo que o texto 1 apresenta dados imprecisos sobre o próximo período de chuvas, enquanto o texto 2 comemora os números da produção agrícola. B. O texto 1 enfoca os riscos que os excessos de calor e da baixa umidade trazem, enquanto o texto 2 trata do clima com menos importância. C. O texto 1 foca na crise causada pela estiagem, enquanto o texto 2 comemora a produtividade no campo mesmo em um período de seca. D. O texto 1 apresenta informações gerais sobre o clima seco, enquanto o texto 2 concentra suas informações nos riscos ao setor produtivo. Vamos lá na A. Dados imprecisos. Esses dados imprecisos, essa palavrinha imprecisos, quer dizer que não é preciso, é a que falta clareza, é uma coisa vaga, tá bom? Então vocês vão ter que fazer assim, meus amores. Vão ter que voltar lá no texto 1, no texto 2, ler, reler, tá? Para escolher uma das alternativas, tá? E lembre-se, qualquer dúvida pode chamar no PV, certo? Questão 5. No texto 2, devido à estiagem, espere-se uma queda de produção no milho, silagem
que poderá alcançar uma produção de 7,7 mil quilos por hectare, 9,9 milhões de toneladas, 12,5 milhões de toneladas, de 5,9 milhões de hectares plantados, tá? O quilos, vocês sabem que o K e o G dá o quilo, tá? Então, se no texto não está escrito quilos, se for, por exemplo, se vocês acharem que é A e no texto não está quilos, como está escrito aqui, mas está na sigla KG, significa quilos. Tudo bem? Como eu falei para vocês, eu vou fazer só esta por hoje, porque você viu que o texto e as questões elas são extensas, tá? Então a Pro vai voltar amanhã, hoje é quarta-feira, certo? Então no sétimo ano A eu tenho a aula até quarta-feira, porque eu tenho no sétimo ano A segunda, terça e quarta. No sétimo ano B eu tenho segunda, quarta e quinta, tá? Então, para o sétimo ano B, eu ainda vou fazer outro texto na quinta-feira, tá? Agora, para o sétimo ano A, vai ficar para a segunda-feira. Tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, tá? Beijos, fica com Deus.